Bom dia. Então, aqui, dando continuidade, né, nossas atividades aqui no canal do LINSP, vamos ter várias postagens, né, de naturezas diversas, de acordo com as atividades que a gente já desenvolve no grupo. Hoje, eu vou dar o início aqui a como se fosse um círculo de leitura, né? Eu vou ler e partilhar com vocês uma leitura que a gente já fez no grupo. Então, em alguns momentos, nossos colegas, integrantes do grupo, vão também disponibilizar, né, essa prática. Então, da gente partilhar com vocês uma leitura que fizemos, né, e pegar, assim, mais ou menos a essência, né, do que está nessa leitura para partilhar com vocês. Então, hoje eu vou trazer aqui uma leitura que foi recente no grupo, quer dizer, já lemos há mais tempo, porque tem a depender das pesquisas que são desenvolvidas. É um texto que é base para as pesquisas de um modo geral em Foucault, né, que é o texto que ele tem, o sujeito e o poder, e que é o centro das pesquisas em Foucault, né? Mas, recentemente, a gente retomou esse texto e fez uma discussão. E aí que esse texto se encontra em PDF, na internet, é fácil de encontrar, porque está nos ditos escritos de Foucault, e foi publicado no apêndice do livro, o livro Michel Foucault, Uma Trajetória Filosófica, que é desses autores. Eu vou mostrar para vocês aqui o livro, tá? De Hubert Dreyfus e Paul Robineau. Então, Michel Foucault, Uma Trajetória Filosófica, e no apêndice do livro tem esse texto, O Sujeito e o Poder. Bom, interessa para a gente, quer dizer, Foucault já diz, né, nesse texto, O Sujeito e o Poder, que não interessa responder propriamente o que é o poder, né? Até porque também ele tem como centro da pesquisa dele o sujeito. Mas, em relação ao poder, ele diz que não importa muito dizer o que é o poder, mas saber como que ele se exerce. Então, para Foucault, mais do que dizer o que é o poder, é exatamente a gente pensar como é que o poder acontece, né? Como é que ele se exerce na sociedade. E daí ele vai apresentando algumas distinções, né, que ele considera essenciais para a gente pensar no poder. E aí eu vou trazer, enumerar alguns pontos, né, que estão de fato nesse texto. Ele diz: aquele que exercemos, o poder como aquele que exercemos sobre as coisas e que nos capacita para modificá-las. O poder como capacidade. É um dos pontos em que ele traz, que é possível a gente pensar no poder dessa forma, né? Mas existem outros. Existe também a que ele, de fato, considera como, vamos dizer, aquela que melhor exprime essa ideia de poder. Então, essa é uma forma, um primeiro modo de pensar o poder, né? O poder como uma capacidade. Então, aquele que nos possibilita, nos capacita a modificar coisas. Eu tenho o poder de, por exemplo, de ensinar, de transmitir para meus alunos determinados conhecimentos. Então, é o poder que o professor muitas vezes tem e que, de certa forma, legitima essa ideia do poder como uma capacidade. O poder também pode ser visto como aquele que coloca em jogo as relações entre os indivíduos ou entre grupos. E aí, nessa direção que Foucault fortalece mais a sua visão do que é o poder, né? Então, o poder como aquele que se coloca, né, nesse jogo dessas relações entre os indivíduos. Então, eu posso, de repente, deslocar a minha ideia de pensar no poder como capacidade que o professor tem, para pensar como que o professor exerce esse poder e como que esse poder ele se dá nesse jogo entre o professor e os alunos, ou até entre alunos, entre professores, entre professor e diretor, né, da instituição. E aí eu vou deslocando o meu olhar para as relações, tá? Ele diz também que as relações de poder se distinguem das relações de comunicação que transmitem informação através de uma língua, sistema de signos ou outro meio simbólico, tá? Então, o poder, de certa forma, não é somente, não está de fato, vamos dizer assim, pareado com essa ideia
da comunicação apenas, de usar a língua para comunicar, né? Nesse sentido que a gente já tem dentro da teoria da informação e que isso é uma coisa que já é de tradição até que a gente muitas vezes reproduz, né? Como um senso comum. Ele diz, ele diz que, de certa forma, comunicar é sempre agir sobre o outro. Porém, a produção e circulação de elementos significativos podem ter objetivos ou consequências, efeitos do poder, né? Então, assim, esse comunicar, não simplesmente transmitir informações, né? Usando um código, com aquela ideia de transmissão, mas pensar que quando eu comunico, eu, de certa forma, tenho um efeito sobre o outro, né? Existe essa relação de poder que é construída, né, através do saber e que, de certa forma, tem um impacto sobre o outro, então uma ação sobre o outro. As relações de comunicação implicam atividades finalizadas e induzem efeitos de poder por modificarem o campo de informação dos parceiros. Então, ele já começa exatamente a pensar nessa complexidade dessas relações de comunicação, né? Que implicam atividades finalizadas e induzem a efeitos de poder por modificarem o campo de informação dos parceiros. Então, uma coisa já vai afetando a outra, já vai desencadeando no outro outros modos de digerir, outras condutas, né? Outras práticas que vão advindo exatamente dessa comunicação. As relações de poder propriamente ditas exercem-se através da produção e da troca de signos e não são dissociadas das atividades finalizadas, seja das que permitem exercer o poder, como, por exemplo, técnicas de adestramento, procedimentos de dominação, seja das que recorrem para se desdobrarem das relações de poder, como, por exemplo, na divisão do trabalho ou na hierarquia de tarefas. Então, essas relações de poder, elas se exercem nesse momento, né? Nessa troca, né? Nessa produção e troca dos signos. Então, eu não uso apenas o signo para me comunicar, não é só um instrumento, mas, de certa forma, esse poder vai sendo exercido, né? Quando se dá essa produção e troca desses signos. E não estão dissociadas, né, como ele diz, das atividades finalizadas, né, que permitem o próprio exercício do poder. E aí ele diz quais são. Então, muitas vezes, essas técnicas de adestramento, né, que vão controlando as condutas das pessoas. E aí ele dá muito exemplo também, volto como professora, eu estou falando desse lugar, né, também de escola, de sala de aula, que muitas vezes a gente tem alguns procedimentos, algumas técnicas, como avaliação, por exemplo, e que, de certa forma, tem um fim, né, de avaliar aquele aluno, o saber, o conhecimento produzido. Por outro lado, enquanto eu aplico, enquanto eu produzo enquanto eu realizo essa tarefa, essa prática de avaliação, eu estou, de certa forma, num jogo, né, de relação de poder aí. E que, de certa forma, controla os sujeitos e me coloca num lugar de prestígio, né? De privilegiado em relação a dos estudantes. Como também ele fala, né, que a gente se recorre também a esses desdobramentos, né, dessas ações, que, na verdade, tem a ver também com as relações de poder, que é essa divisão do trabalho e hierarquia das tarefas, que a gente tem, de certa forma, nas instituições em geral, inclusive nas de ensino. Temos, sim, essa divisão desse trabalho escolar, né? O que é que o professor faz, o que é que o coordenador faz, tem o servente da escola, tem a direção, a vice-direção. Então, você tem toda uma organização, né, hierárquica, e essa divisão, esse desdobramento, isso são desdobramentos das relações de poder, né? E a gente tem que, isso é um modo como a gente vai começar a pensar e ver como que ele vai funcionando. Daí ser necessário estarmos atentos ao funcionamento na sociedade deste bloco, que ele chama, né, da aplicação das capacidades técnicas ou atividades produtivas, o jogo das comunicações e as relações de poder. Porque muitas vezes a gente pensa o poder centralizado, aquele poder, o poder está lá no alto, né? A gente pensa sempre num poder soberano, num poder que está acima de nós.
E essa visão de Foucault vai possibilitar um deslocamento dessa visão de poder, e ele vai sair dessa relação de hierarquia para ficar na horizontalidade, né? O poder é transversal, o poder ele atravessa toda a sociedade, em todos os eixos, todas as relações. Então, ele não é apenas aquele poder que é assumido por alguém. Então, quando a gente pensa assim na escola, quem tem um poder dentro da escola? O diretor da escola, será? Então, como que se dá esse jogo de relações entre os vários segmentos da escola para a gente pensar de fato onde é que o poder está e como é que ele funciona? E aí é interessante que, por exemplo, eu dentro do meu trabalho na instituição, né, universitária, eu já observei, por exemplo, uma pessoa que tem um cargo que a princípio dentro da hierarquia de poder está muito abaixo, como por exemplo alguém da limpeza, né, que é responsável pela limpeza, a organização dos espaços, mas como que essa pessoa, por que faz isso? E também, claro, porque ela é uma pessoa atenta. Tem uma determinada pessoa que eu conheço que tem essa habilidade de, por exemplo, de saber como funcionam determinados aparelhos, de onde esses aparelhos são guardados, onde eles estão. Então, muitas vezes, quando a gente vive um problema, né, um data show que não funcionou bem, por exemplo, aí vem essa pessoa que é de um outro setor, que a princípio seria só da limpeza, mas tem um conhecimento dos setores onde tem os aparelhos, quais os que estão disponíveis ou não para empréstimo, e de repente me socorre. E diz assim, professora, se a senhora quiser, eu tenho, né? Eu sei onde tem esse outro aparelho, que a senhora pode, eu posso conversar e lhe oferecer, né, esse outro aparelho aqui. Então, de repente, assim, esse jogo de relações e que, de repente, a pessoa vai ganhando um determinado domínio, um poder sobre as pessoas, ele vai começando a exercer, né, um espaço diferenciado ali dentro. E aí são coisas simples, mas a gente precisa observar para esse deslocamento da visão de poder e parar de pensar no poder relacionado à economia, do poder político, do poder de quem está num cargo, e pensar que o poder está nas micro-relações, como diz Foucault na microfísica do poder. Bom, então não há, portanto, um poder, mas relações de poder. A relação não é centralizada, mas funciona na dispersão e tem estreita relação com o processo de disciplinarização das sociedades. Então, por hoje fica essa reflexão, né? Em outros momentos vamos discutir outras temáticas e indico para vocês a leitura, né? Quem não fez ainda, do texto O Sujeito e o Poder, de Michel Foucault.